barreira, toda muralha, toda tentativa do inferno contra a minha vida, eu nesta hora declaro que caia por terra, em nome de Jesus. E neste nome eu me revisto de autoridade e graça do céu. Se isso é uma verdade, celebre ao Senhor, a este nome que foi dado acima de todo nome, do qual importa que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Shalom, igreja! Pode sentar, fique à vontade. Que bom que você veio, que bom que você escolheu estar na casa do Senhor. Acredito que alguns irmãos estão de ressaca da festa de ontem, mas que interessante. Mas você escolheu a melhor parte, graças a Deus pela sua vida, é a mais importante estar aqui, e isso não lhe será tirado, como diz as Escrituras Sagradas. Obrigado, gente. Queridos, diante desse tempo que o Senhor tem nos levado a um entendimento aprofundado da sua palavra, hoje eu quero falar sobre o maior bem, o maior patrimônio que você tem e que você precisa proteger. Você precisa, nós precisamos entender qual o nosso maior patrimônio e como podemos protegê-los. Amém, queridos? A Marte fala sobre proteja seu maior bem. Essa palavra também pode ser chamado minha alma, meu maior patrimônio. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Se não baixar esse retorno, vai dar microfonia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Quando Deus resolve criar o ser humano como a peça mais importante da criação, diferente dos animais que foram formados apenas com um corpo e uma alma vivente, ao ser humano ele resolveu fazer um pouco diferente. Ele fez esse homem do que nós chamamos de tricotomia, não tem nada a ver com tricô, em 3 partes peculiares, cada uma com uma função específica, para que vivêssemos na terra, com os pés na terra, mas com a nossa cabeça, com a nossa mente ligada ao céu. Por isso ele nos diferenciou dos demais animais, nos fazendo em espírito, alma e corpo. Quando a Bíblia fala do homem numa condição espiritual, sempre vai falar dessa forma: no vosso espírito, alma e corpo. Quando a Bíblia falar sobre o homem terreno, vai falar corpo, alma e espírito. Por quê? Porque é uma ligação direta, porque o homem na terra foi o único ser que foi feito com a matéria-prima da terra, mas o fôlego de vida dentro dele foi dado não apenas por questões terrenas. O próprio Deus, depois que formatou o homem do pó da terra, sopra em suas narinas, e o homem passa a ser o único ser na terra que tem o seu corpo de matéria terrena e o seu fôlego de vida, a sua parte interior, peculiar vinda do céu, porque foi soprado do próprio Deus. Assim Deus precisava diferenciar e colocar um elemento a mais no homem, não apenas uma alma vivente, não apenas um corpo, mas também um espírito dentro deste homem. Para resumir, porque o foco não é falar detalhes sobre esta formatação humana, uma outra hora, outro dia a gente pode conversar sobre isso, mas a gente tem que entender que Deus agora, ele faz o homem e a parte externa do ser humano para comunicar com o mundo físico, o corpo, matéria, a parte visível, a parte que você vê, a parte que você toca, a parte que precisa muito bem ser cuidada, mas o corpo humano nada mais é do que o invólucro, a embalagem para a parte mais importante que tem dentro dele.
É que nem você pode pegar um perfume muito caro e você paga muitos dólares, vamos dizer assim, por este perfume. Vem numa embalagem e depois, quando você usar o perfume, aquela embalagem não vai valer talvez nem 2, 3% do valor total do perfume. Por quê? Porque ele é só um invólucro, ele é só a embalagem. A parte mais peculiar interna do ser humano tem a parte do espírito humano, que essa é a parte que se conecta com Deus, é a parte que pode aproveitar desse sopro da boca do próprio Deus dentro do homem para se comunicar com o céu, para ter contato com o céu, para saber do que acontece no céu, para que o céu se revele a ele. E a parte mais delicada dentro do ser humano é a sua alma, formada pela mente, pela vontade, pelas emoções, é o centro da nossa personalidade. Então nós temos um corpo nessa terra, um espírito que ele conecta com Deus, com o mundo espiritual, e no meio do caminho nós temos uma alma que fala tudo sobre a nossa personalidade. Então nós precisamos tomar conta, como o texto que eu li para você, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim, que Deus santifica em tudo, santifique o vosso espírito, santifique a vossa alma e santifique o vosso corpo, conservando íntegro e irrepreensível, para que no dia da vinda do Senhor você possa ser um dos tais que vai ser arrebatado. Não basta cuidar de uma área apenas, temos que cuidar de todas. Mas, diante desse contexto, nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, manter saudável, precisamos manter saudável, santificado também, porque ele é morada do Espírito Santo. Nenhum problema de você cuidar do seu corpo, de você fazer uma prática de esportes, exercícios, se alimentar bem. Cuide bem, querido. O seu corpo é seu, porque senão depois você, enquanto estiver nessa terra, você vai precisar dele. E se você cuida bem do seu corpo te conduz na terra. Se você conduz mal, você vai conduzir o seu corpo. E aí é mais pesado, é mais complicado. Mas isso é outro assunto. O Espírito, a parte que conecta com Deus, é a parte que você pode ligar-se, entender os planos de Deus, o coração de Deus, acessar o coração de Deus, e precisa também ser desenvolvido na nossa vida com santificação e com devoção. Se voltar a Deus, comunicar com Deus, falar com Ele, receber o que Ele tem para as nossas vidas. Mas um detalhe interessante é que o Espírito ele só é acessado por Deus. Então Deus já tem, vamos dizer assim, uma peculiaridade em tratar do nosso Espírito. Se comunicamos com Ele, ok, Ele está ativo, funcionando. Se não está, Ele fica... Não é bem, mas a comparação mais próxima que eu tenho é como se ele estivesse adormecido, se estivesse inativo, inato. Mas precisamos mantê-lo, principalmente numa busca de santificação e devoção ligado com Deus. Mas a parte, querido, que nós, enquanto estivermos nessa terra, temos mais responsabilidade em cuidar, e muitos não se preocupam, é com a nossa alma. A parte da nossa personalidade, onde estão os nossos sentimentos, nossos desejos, nossa vontade, nosso raciocínio, está tudo voltado dentro da nossa alma. Tudo que Deus fez e faz até os dias de hoje, Ele faz a partir do nosso espírito. Ele quer falar conosco, Ele quer ministrar do céu, Ele quer falar, Ele quer, vamos dizer, ter comunhão conosco, caminhar conosco, conviver conosco. E isso vem tudo através do nosso espírito, pois é a forma de trazer o céu na terra, as coisas espirituais para o plano natural. Já o inimigo de nossas almas, por ele não ter acesso ao nosso espírito, ele atua a partir da alma humana. Por isso é que eu disse já para você, alguns minutos atrás, que nós temos uma grande responsabilidade em tomar conta da nossa alma. Por quê? Porque é a parte mais atacada pelo nosso adversário. E aí, você agora entendeu a responsabilidade? Cuidar do corpo, já você sabe que precisa, né? Porque senão depois você vai ter que carregar ele e fica muito pesado, fica muito dolorido, dá uma série de BO. O Espírito precisa se comunicar com Deus, estar na presença de Deus, buscar o Senhor, ter uma devoção ligada a Ele, se voltar a Ele. Ok, agora a alma, querido, é o patrimônio que eu e você temos responsabilidade de proteger.
porque é aí que o nosso inimigo ataca. Aí é que o inferno tenta buscar uma via de acesso para controlar o ser humano. Então a gente começa a entender que cuidar da nossa alma não é só uma questão de responsabilidade, também é uma guerra espiritual, tá? Se nós submetermos a nossa alma aos ensinamentos que Deus traz, primeiro pelo nosso espírito, para o nosso espírito cheio da presença de Deus, do conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, controlar a nossa alma, nós somos guiados por Deus e nascerá dentro de nós algo especial chamado o fruto do Espírito, sobre o qual eu vou falar no decorrer desta palavra. Mas se nós não cuidarmos bem da nossa alma, querido, a nossa alma vai começar ela mesma a produzir, vai precisar nem de ajuda, as obras da carne. E quando eu falo carne, não confunda carne com corpo. Corpo, invóculo, matéria. Carne, o desejo interior pelo pecado. Assim, ambos, nós não vemos nem o espírito nem a alma, mas os dois são percebidos pela nossa reação. O nosso comportamento define se o que está dentro de nós controlando é a nossa alma ou o nosso espírito. Aquilo que nós apresentamos vai dizer se nós somos guiados por Deus ou não. Se temos o fruto do Espírito ou somos dominados pela obra da carne. Repito, apesar de nós não vermos o Espírito e a alma, não poder sondar aí dentro qual é que está prevalecendo, naturalmente as nossas reações definem. Se tem o fruto do Espírito, o meu Espírito está controlando a minha alma. Agora, se as obras da carne estão prevalecendo, é porque a alma, ela está agora numa posição de comando, neutralizando qualquer atuação do Espírito. Por isso, querido, a gente tem que entender algo muito especial. Diga comigo, nem tudo que parece é. Já ouviu aquele velho adágio popular? Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes não, às vezes é só um brilho artificial. Às vezes são apenas luzes provocando um brilho. Então, diante disso, qual é o engano que a gente não pode cair nele? Ter dons espirituais não significa que a pessoa tem o fruto do Espírito. É para escandalizar mesmo. Ter manifestações de dons espirituais não quer dizer que aquela pessoa tem fruto no Espírito. Preciso provar para você? Não, mas tem um ali que pediu, eu vou provar. Balaão, um profeta que se vendeu, profetizou ou não? Sim. Profetizou coisas do céu? Sim. Era espiritual? Tinha fruto do Espírito? Não. A prova disso é que ele se vendeu para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Então o fato de ter uma manifestação de um dom espiritual não quer dizer que aquela pessoa é espiritual, muito menos que ela tenha o fruto do Espírito. Porque se tiver homens e mulheres consagrados de Deus, Deus vai dar prioridade a usar. Agora, se não tiver, ele usa outros. Usa uma boca como de Balaão, se não precisar de Balaão, ele usa de jumenta, usa de galo, usa até de rei ímpio, como usou de Nabucodonosor, para ter sonhos e declarar coisas que vão acontecer bem, já aconteceu em parte dos grandes impérios mundiais e nos finais do tempo também. Então, ter uma experiência espiritual não quer dizer que você olha para aquela pessoa e diz assim: uau, que pessoa de Deus. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E a Bíblia também diz que naqueles dias muitos dirão assim: mas Senhor, em teu nome eu profetizei. Isso é manifestação de dons espirituais ou não é? Sim, um dos dons espirituais é a profecia. Em teu nome, Senhor, eu falei em línguas, em teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor olhará para esses e dirá: não vos conheço, porque praticais a iniquidade. E iniquidade é um conjunto, um combo bem grande de obras da carne. Eu já diferenciei aqui para você, mas é sempre bom repetir, porque o óbvio precisa ser falado para podermos absorvermos. A Bíblia faz, a gente diz assim, não existe diferença entre pecado, pecadinho e pecadão, não existe, realmente, concordo com você, está certo, não existe, todos têm uma responsabilidade diante de Deus, mas Deus
Na sua palavra tem uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. O resultado vai ser o mesmo. Se não se consertar dos três, vai dar ruim. Mas quando é que isso acontece? Pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Alguém não tinha intenção, não planejou, mas acabou errando. É pecado. Precisa se reconciliar com Deus, precisa se consertar. Transgressão é aquilo que eu sei que é pecado, eu olho e fico assim, não, mas só um pouquinho, eu vou dar uma riscadinha, depois eu conserto, como se estivesse brincando com a história. Isso é transgressão. Agora, quando a Bíblia fala de iniquidade, é quando o indivíduo ele sabe que aquilo é errado, ele tem consciência e ele faz com forma de afrontar Deus e pessoas e a igreja do Senhor. Então, quando a pessoa faz consciente para afrontar, já passa para o campo da iniquidade. E aí a iniquidade tem problemas sérios. Quais? Um deles visita as próximas gerações. Quando o indivíduo pratica iniquidade, não para nele. Vai até 4 gerações as consequências, pois é o que diz a Bíblia em Êxodo no capítulo 20. Eu sou o Senhor Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas também sou o Deus que visita até 1000 gerações daquele que teme ao Senhor. Por isso é que precisamos temer ao Senhor, para que a nossa geração seja bendita no Senhor. Então, querido, não encarne que dons é a base para a edificação da sua fé. Põe amor nas minhas palavras. Eu não estou dizendo que não existe dons, os dons existem. Os dons são uma bênção, são de Deus, servem para edificar a igreja. Agora, o que é que eu estou te ensinando hoje? É que você não pode ser levado por engano de achar que pelo fato de alguém manifestar um dom, já se tornou tutor absoluto da tua fé, para que você siga cegamente sem observar os preceitos da palavra de Deus. Os dons são bons, eles existem, são de Deus, mas o fato dele manifestar não quer dizer que aquela pessoa é espiritual e nem que ela tenha o fruto do Espírito. Então, o que é que vai mostrar, pastor, se alguém realmente tem o fruto do Espírito? Pela demonstração do seu caráter. Isso, pela demonstração do seu caráter. Então, querido, nós não podemos viver com a nossa fé pendurada no dom de alguém, porque Deus usou alguém, porque Deus ele colocou dentro de você um espírito, e da mesma forma que Ele dá os seus dons para qualquer um que busca, Ele também dá para você. Você não precisa ser dependente do dom de ninguém, você precisa ser dependente do Espírito Santo de Deus, porque quando o Espírito Santo de Deus, Ele adentra as nossas vidas, preste bem atenção, os dons são para edificação coletiva. A Bíblia diz que é para a edificação da igreja. Já o fruto do Espírito, ele tem um trabalho peculiar, particular, que é moldar as nossas vidas. Então, antes de você se preocupar com um dom que vai movimentar a igreja, primeiro tem que nascer o fruto do Espírito em cada um de nós, de forma individual. Então, diante disso, eu pergunto para você: dons ou fruto, do que eu preciso mais? Dons ou fruto, do que eu preciso mais? Do fruto do Espírito, muito mais do que os dons. Não entra nessa paranoia não, porque eu acho que Deus não me ama, porque eu não tenho um dom, não sei o que mais. Ter dom é carregar a responsabilidade a mais. Tem gente que não está dando conta de carregar a responsabilidade de ter fruto do Espírito, quer ter dom. E aí dá problema. Porque o indivíduo não tem dom do Espírito. Ele não tem paciência, ele não tem paz. Já pensou se Deus transforma esse indivíduo com o dom da profecia? Um profeta irritado? Um profeta desequilibrado? Um profeta, quando ele chega, ele já quer profetizar que todo mundo vai morrer? O profeta Jonas, quando chegou lá em Nínive, ele já pegou, olhou para o povo, julgou o povo, condenou, já queria executar. Foi preciso Deus dizer assim: ei rapaz, você precisa do fruto do Espírito, porque eu cuidei daquela borboreira que você não plantou, e eu tive... Agora você tem dó daquele, não tem dó de 120 mil crianças que não sabem a diferença da mão direita para a esquerda?
Porque aqueles 120 mil não era analfabeto não, porque analfabeto sabe a diferença da mão direita e esquerda, eram só crianças. E bem pequenininha, que ainda não sabia a diferença da mão direita e esquerda. Nós estamos falando de Nínive, uma cidade que era uma metrópole. Então, diante desse contexto, o apóstolo Paulo nos dá uma dica interessante sobre dons, sobre fruto do Espírito e sobre obras da carne. Aconteceu? Ah, precisa trocar o microfone? Então vamos lá. Oi, som. Thank you. Voltando. Alô, som. O apóstolo Paulo ele vai nos falar mais precisamente sobre essa questão de obras da carne e fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 23 diz assim: digo, porém, olha a dica que o apóstolo Paulo está nos dando. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as obras ou as vontades, as concupiscências da carne. Porque a carne, que é essa intenção dentro de nós, que leva ao pecado, ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais que porventura seja o vosso, façais porventura o que seja o vosso querer. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Não adianta você fazer cara de santo com a auréola na cabeça que você já conhece. E são chamadas de prostituição, impureza, lascívia. Isso aí voltado na área da sexualidade, prostituição, fazer atos sexuais por algum nível de interesse. Impureza, se voltar a todo nível, como pornografia e outras coisas. Lascívia é quando a pessoa ela tem prazer em mostrar o seu pecado sexual. Isso é lascívia. Ela tem prazer de propagar o que ela fez, principalmente de forma errônea na área da sexualidade. Idolatria, aqui já busca o ramo espiritual. Feitiçaria. Agora, a maioria das obras da carne, preste bem atenção, as 3 primeiras, prostituição, impureza e lascívia, você faz contra você. Idolatria e feitiçaria, você faz contra Deus. Agora, todas as outras são relacionadas a relacionamento pessoal com pessoas. Quais são? Inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, panelinha, grupinho, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Você vê que a maioria das obras da carne nós praticamos contra o próximo. Porque a nossa alma influencia demais. A respeito de tais coisas, vos declaro o que já outrora vos preveni. O que o apóstolo Paulo preveniu? Quem pratica a obra da carne não herdarão o reino de Deus. E os que tais coisas praticam. Mas, diga ufa, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciência bem grande, benignidade, falar bem dos outros, bondade, ser bom com os outros, fidelidade, ser fiel naquilo que diz, naquilo que faz, naquilo que se propõe a fazer, mansidão, comportamento equilibrado, tranquilo e domínio próprio, sabe controlar as suas ações. Não dá para um crente dizer assim, porque naquela hora eu saí de mim. Se tu saiu de ti, entrou alguém no lugar. Porque na hora eu não aguentei, eu explodi. Mas eu profetizo na igreja.
tem manifestação espiritual, mas não tem fruto do Espírito. Contra essas coisas, ou seja, contra o fruto do Espírito, não há lei. Resumindo, os dons são habilidades sobrenaturais para servir a igreja do Senhor. Se Deus quiser dar a você algum dos seus dons, sirva a igreja do Senhor. Dons do Espírito não são para servir os nossos interesses. Ninguém pode pegar um dom do Espírito para buscar interesse pessoal. Não, porque eu sou profeta de Deus na sua vida, você tem que me dar uma oferta. Isso é obra da carne. O dom do Espírito é para servir a igreja, e quem recompensa é o dono da igreja. O dono da igreja chama-se, como você é poliglota, diga assim, Jesus Christ. Jesus Cristo é o dono da igreja. Você tem que servir ele, a recompensa vem dele, ok? E ele depende da vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e você coloca em evidência os dons. Enquanto que o fruto do Espírito é moldado, é uma moldagem que vem do Espírito de Deus para nós, para desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso caráter pessoal. A palavra caráter, ela vem do mesmo termo caracteres. Quando você está usando um teclado de computador, você está usando caracteres. E quando você bate naquele caractere, ele vai formatar na tela alguma coisa. E você vai juntando caracteres e ele vai formando uma palavra, ele vai formando um diagrama, ele vai formando alguma coisa. Assim é a nossa personalidade. A cada atitude que nós temos, ela vai formar alguma coisa. Por isso é que dentro de nós é chamado caráter. Para aprofundar um pouquinho mais, para dar um nozinho maior na sua cabeça. Quando a Bíblia fala de obras da carne, ela está no plural, mostrando que não é uma só. E o termo grego do texto é o termo ergon. Ergon, que significa gerar segundo a sua espécie. Já existe uma espécie e ela agora vai reproduzir. Ou seja, naturalmente o ser humano, longe de Deus, ele consegue, ele já tem a base, ele já tem a estrutura dentro dele para reproduzir as obras da carne. Já, quando se fala do fruto do Espírito, é a palavra karpos, do grego, que está no singular e significa algo que é gerado em mim. Ou seja, as obras da carne, desde que o ser humano existe na terra, já existe, vamos dizer, a base, a matéria-prima dentro dele, por isso que é chamado de carne, carnalidade, que pode reproduzir porque é da mesma espécie. Já o fruto do Espírito precisa ser plantado dentro de nós, para ele começar a germinar e produzir fruto. Resumindo em poucas palavras, para fazer besteira de obra da carne, você não precisa da ajuda de ninguém, você consegue fazer sozinho. Agora, para ter o fruto do Espírito, você agora tem que se aproximar de Deus para ele plantar o fruto, porque o fruto não é seu, é dele. Sabe qual é a notícia ruim? A obra da carne é sua, o fruto é de Deus. E você tem que se aproximar de Deus para trocar um pelo outro. Porque se ficar na obra da carne, não é do reino dos céus. Mas se nascer o fruto do Espírito dentro de você, você será um dos herdeiros do reino do céu. Amém, querido? Então, é uma decisão que precisamos ter. Agora, preste bem atenção. Se você não prestou atenção, redobre a sua atenção. Obra está no plural, mas fruto está no singular. Não existe frutos do Espírito, existe o fruto do Espírito. Vamos pensar aqui numa laranja, uma pocã, mexerica, tem tanto nome esse negócio. Lá no sul é bergamota. Então, quando você tira a casca, vamos pensar que ali é o seu corpo, tirou a casca, você tem agora vários gomos. Você tem um fruto com vários gomos. Todos os gomos são iguais. Então, olha para o irmão e diz assim, te segura aí que vai ficar um pouquinho pior para ti.
Não existe como você dizer assim, eu tenho o fruto do amor, mas eu não tenho paciência. Porque o fruto é um só. Eu tenho paz. Eu sou uma pessoa da paz. Mas não mexe comigo que nessa hora acabou o domínio próprio. Não tem como o indivíduo dizer que ele tem alguma dos gomos, vamos usar assim essa expressão, alguma das características do fruto do Espírito e não tem outros. A Bíblia diz que essa pessoa ainda não está aperfeiçoada. Quando é que eu posso dizer que eu tenho o fruto do Espírito? Quando eu tenho as 9 características trabalhando juntas. Pastor, isso é impossível. Sozinho mas se o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida, é fácil. Por isso a Bíblia diz, submetei-vos ao Espírito. Submetei-vos ao Espírito, porque Ele faz nascer, o fruto é dele. Como é o nome do fruto? Fruto do? Quem é que faz ele nascer? Não é a sua força, é a sua rendição a Ele. Você não compra o fruto do Espírito. Ele é plantado e nasce dentro de você quando você se rende ao Espírito Santo. A obra da carne já veio no pacote, desde que você nasceu. Por isso que a Bíblia diz que desde que é pequenininho, nós precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Desde pequeno nós precisamos levar ela a conhecer Jesus. Para quê? Para que o fruto do Espírito nasça, porque todos nós nascemos sem o fruto, mas nascemos já com a semente da obra da carne. E aí nós precisamos nos voltar ao Espírito Santo. Então, querido, nós precisamos desenvolver em nós uma vontade, uma busca, uma rendição tão grande ao Espírito Santo, ao ponto de fazer nascer esse fruto completo dentro de nós. Porque não tem como dizer que tem amor sem paciência, não tem como dizer que paz sem domínio próprio, não tem como dizer que é bondoso sem fé. Tem muita gente que se torna religioso por causa disso. Ele acha que fazer caridade é fé. Põe amor nas minhas palavras. Fazer caridade é algo muito bom. Ajude quem você puder. Mas isso não determina o tamanho da sua fé, nem a sua salvação. Porque a fé vem pela palavra de Deus. A fé não é comprada por obras. É Bíblia. Hoje eu não estou interessado em pregar. Estou levando a uma profundidade teológica, para você entender. E se não entender, procura depois que a gente conversa o que for necessário. Mas uma coisa, hoje eu clamo ao Senhor, que nós vamos sair daqui, abatendo as obras da carne, e nascendo dentro de nós o fruto do Espírito, que nos leva para a vida eterna. Amém, queridos? Então a obra da carne eu consigo gerar sozinho. O fruto do Espírito eu preciso do Espírito Santo, para que gere dentro de mim. E como é que eu faço isso, pastor? Para gerar a obra da carne, já tem a semente lá dentro. Para ela gerar, não precisa nem fazer esforço. É só deixar a mente vazia. Até a sabedoria popular diz que mente vazia é oficina do camunhão. Ficar com a mente dispersa, ficar com a mente passiva, é suficiente para que a obra da carne ela simplesmente vá se reproduzindo. Basta você não ter cuidado da sua vida espiritual, a obra da carne se multiplica como erva daninha. Querido, isso até no mundo natural, a gente vive numa região rural, é fácil entender. Para você ter uma planta boa no seu terreno, que produz alguns frutos, ela nasce lá por acaso? Alguém tem que ir lá e plantar. Agora, a erva daninha, a braquiária, você precisa plantar? Ela vai tomar conta de tudo. Faça a mesma ligação com a obra da carne e fruto do Espírito. A obra da carne já está lá e já começa a germinar para tudo que é lado. Fruto do Espírito, alguém tem que ir lá, limpar o terreno, cavar, colocar, tomar conta, adubar, colocar água para poder nascer. Espera-se um tempo e aparece o fruto. Nós somos igualzinhos, querido. Iguaizinhos. O homem foi formado de que matéria-prima? Da terra. A mesma lei natural é a que rege dentro de nós.
A nossa diferença é que Deus nos deu uma inteligência um pouquinho melhor, quando sabemos usar. Então, querido, basta deixar a sua mente vazia, dispersa, em estado de letargia, debaixo de engano, com falta de conhecimento, é suficiente para produzir a obra da carne. Já o fruto do Espírito somente é formado quando eu busco, persevero e me entrego, submeto ao Espírito Santo de Deus. Ele vem e planta o fruto do Espírito na minha vida. Onde está isso? Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. O que diz o apóstolo Paulo nessa carta aos Efésios, que é a maior livro de batalha espiritual que tem no mundo, é a carta de Paulo aos Efésios. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, antes enchei-vos do Espírito. Esse E maiúsculo está falando do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Agora eu vou te dar, já que você estava achando tão difícil, 4 exercícios. Quantos exercícios? Só 4, irmão. Para você ser cheio do Espírito e nascer o fruto do Espírito dentro de você. Ah, pastor, eu já sei. Oração, jejum, todo dia, lá, consagração. O que mais que a gente espiritualiza aí? Oração, jejum, consagração, reteté, sei lá. Não, querido. Tem hora que para você é a Santa Ceia. Tem hora que para você nascer o fruto do Espírito dentro de você, você precisa, entre outras coisas, saber ser educado com o próximo. Está no texto. Diz assim: falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. Eis que eu te digo, meu irmão, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Será que é isso? Quando fala de salmo, nós estamos falando de harmonia, graça, elogio, estima e instrução. Então isso que os salmos nos fazem. O que a Bíblia está dizendo é que para você ser cheio do Espírito, para nascer o fruto do Espírito em você, você precisa começar a falar com os outros, com harmonia, com graça, elevando a estima das pessoas, com elogios e instruindo as pessoas com a palavra de Deus. Mas para me instruir alguém com a palavra de Deus, primeiro a palavra tem que estar dentro de mim, porque não dá para me falar do que eu não sei. Eu não me atrevo aqui a falar muita coisa de matemática. Porque matemática eu só sei fazer conta básica. Somar, tal. Quando eu ponho uma raiz quadrada para frente, eu já começo. Sangue de Jesus tem poder. Eu não me atrevo a falar do assunto. Já tem outros aí que vai falar muito bem. Agora, se for para falar de história, vamos sentar e vamos bater papo. Então, querido, para me falar da palavra de Deus para alguém, eu preciso estar instruído na palavra. Então, para você ser cheio do Espírito, você tem que falar com as pessoas com base na palavra e sempre falando com essa pessoa com graça, com harmonia, instruindo conforme a palavra. Mas não é para ser aquele crente chato que chega aí e diz assim: senta aí que eu vou te falar da Bíblia. Ó, o que você está fazendo, a Bíblia diz vai levar... Não, querido. Você não precisa ser crente chato de chegar com os outros e ficar toda hora dizendo assim, porque capítulo tal, versículo tal diz isso. Não. Quem tem a palavra de Deus dentro de si, flui como um rio, naturalmente, sobre a vida das pessoas. Chega com alguém e diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja sobre você, amém. Você é vencedor sobre todas as coisas, você nasceu para ser mais do que vencedor, e tudo está na Bíblia, meu irmão. Não precisa ficar Romanos capítulo 8, não sei o que mais, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Não, só chega alguém e diz assim: creia, levante a cabeça, você nasceu para ser mais do que vencedor. É Bíblia. Ah, pastor, mas isso é autoajuda. Não, querido, em vez de ficar buscando autoajuda, procura ajuda do alto, em primeiro lugar. Depois as autoajuda resolve, mas primeiro a ajuda que vem do alto. Então, primeiro exercício para nascer o fruto do Espírito:
falar com os outros com harmonia, falar com os outros com educação, falar com os outros sempre colocando a pessoa em melhor estima e instruindo com a palavra de Deus. Aí já começa a dar uma limpada no terreno para nascer o fruto do Espírito. Eu estou dissecando o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Segundo ato, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, para nascer o fruto do Espírito, eu tenho que saber me relacionar com o próximo e também tenho que saber me relacionar com Deus. Aqui fala do quê? De uma adoração espontânea, de orar em línguas, estar na presença do Senhor. Para que nasça o fruto do Espírito, eu tenho que me comunicar com o dono do fruto. Eu preciso me comunicar com o Espírito Santo, eu preciso comunicar com Ele. Eu preciso falar com Ele, eu preciso cantar para Ele, eu preciso adorar Ele. Eu preciso me submeter à vontade dEle. Ser guiado por Ele, aceitar as orientações dEle. Terceiro, dando sempre graça em tudo, em nome de Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem um fator, querido, que não precisa de oração para você fazer. Gratidão. Aprenda a ser grato. Responde para você. Quantos agradecimentos você fez hoje? Só para você sofrer um pouquinho mais, vou beber um gole d'água. A Bíblia diz que tem que agradecer só pelas coisas boas. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo, salvo engano, 18, diz: em tudo dai graça, em tudo agradeça, porque esta foi a vontade de Deus para convosco. Deu certo? Graças a Deus. Não deu? Graças a Deus também. Eu ia sair de manhã cedo, fiz meu devocional, foi uma bênção. Entrei na quarta dimensão, os céus abriu, parece que veio um túnel espiritual assim, parecia que eu estava um palmo do chão, glória a Deus, checalabás. Mas na hora que eu fui sair, o pneu do carro estava furado. Agradeceu pelo pneu do carro furado? Não, então eu vou te dar um testemunho pessoal. Um dia eu saí daqui com muita pressa para ir pregar lá em Pindamonhangaba. O rapaz ainda era pequeno. Nós saímos, quando eu entrei na Via Dutra, meu pneu furou. Eu já estava bem em cima do horário. Parei na margem da Dutra. Hoje, ali saindo depois do Guaratinguetá, já largaram ali as áreas de escape. Mas nesse tempo tinha um lugar que era bem estreito. E quando eu parei, ficou o pneu do carro quase na faixa divisória entre o leito carroçal e o acostamento. E eu tentei ainda baixar, colocar o macaco, e o carro passou do meu lado, mas passou assim que naquele dia, se o anjo não está entre nós dois, o carro me levava, porque ele achou que eu estava com muita pressa, queria me rebocar antes da hora. E naquela hora eu retirei e disse: não vai ter jeito. Fui até o telefone, liguei, veio o guincho, demorou lá uns 40 minutos, e eu tentando ligar para o pastor, pelo menos para dar uma satisfação, para avisar a situação que nós estávamos, e nada. Até que veio o guincho, me puxou para um posto lá próximo, eu troquei o pneu rapidamente e continuei. Eu disse: eu tenho que chegar pelo menos no final do culto para me justificar com a igreja, né? Não passar por irresponsável, a questão não era nem pela minha personalidade, mas era um dia de festa da igreja, eu precisava dar uma satisfação para o corpo de Cristo. E quando eu me aproximo da entrada de Pindamonhangaba, tudo parado. Aí eu digo: misericórdia, agora mesmo é que eu não chego. E aí bem na frente tinha tido um acidente. Onde você chegar em Pindamonhangaba, tem uma parte que é mais elevada, tem para baixo tem uma diferença. E logo em seguida você dá a entrada na entrada principal da cidade. E quando eu olho, tinha um carro lá embaixo com os 4 pneus virados para cima. Exatamente o carro que tinha passado me lambendo. Naquela hora o Espírito Santo disse assim: eu furei teu pneu lá, porque era para você estar ali. Quando as coisas ruins acontecem, querido, você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Agradeça a Deus em todo tempo.
agradeça. Deu certo? Glória a Deus. Não deu? Glória a Deus. Tem tantos livramentos que Deus nos deu, querido, que você achou que era o inferno contra você. Querido, o inferno só manda na sua vida se você for daqueles praticantes da obra da carne. Se você andar no Espírito, Deus está no controle de tudo. Do que deu certo, do que deu errado. Não, eu fui fazer um negócio, não deu certo. Não sei o que. Melhor perder um dinheiro no começo que não deu certo, que perder uma fortuna depois. Ter dívidas impagáveis depois. Então, em tudo, agradeça a Deus. Então, nós já aprendemos aqui. Saber falar com os outros, para nascer o fruto do Espírito. 4 exercícios. Saber lidar com as pessoas, e de preferência, em vez de ficar dando palpite na vida delas, instrua com a palavra de Deus. Comunicação com Deus em adoração, em intercessão, em busca, em devocional. Terceiro, gratidão, agradecimento em todo tempo. Gente que reclama da vida, murmura, não tem fruto do Espírito. Pode profetizar, pode a profecia até ser de Deus. Tem manifestações espirituais, mas não tem fruto do Espírito. Porque murmuração, reclamação, não parte de Deus. Mas foi só uma reclamaçãozinha, não parte de Deus. Agradeça em tudo. E por fim, sujeitai-vos uns aos outros. Isso aqui é o mais difícil. Quer ter o fruto do Espírito? Tenha sempre as outras pessoas como superior a você. Eu sei que você não faz isso. Mas você sabia que de Guará para frente eu já vi um pessoal que chega assim e diz assim: você sabe com quem está falando? Se ele perguntar 2 vezes, eu respondo. Com um praticante das obras da carne. Porque quem tem o Espírito de Deus não precisa disso. Quem tem o Espírito de Deus na sua vida não precisa diminuir ninguém. Quem tem o Espírito de Deus na sua vida sempre terá o seu irmão por superior a você. Quem tem o Espírito de Deus na sua vida não tem problema de submissão a autoridades. Seja qual for a autoridade. Por isso que a Bíblia diz que tem que ensinar a criança desde o começo lá o caminho que deve andar. Aí a gente entende assim, o caminho que deve andar é só o caminho da palavra de Deus. Não, ensine a primeira coisa para o seu filho, submeter a autoridade chamada professora. Professora agora gostaram, né? Ensine. É autoridade. E uma das mais importantes que passa na vida de uma pessoa são seus professores. Ensine também aos professores aqui da casa do Senhor que ensinam a palavra de Deus. Aprenda submissão à autoridade, respeitá-la em posição superior. Olha o que o texto diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Temor não é ter medo de Deus. Temor é apreço, respeito. Esse é o significado do tema. Temor do Senhor não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é apreciá-lo. Esse é o significado da palavra temor na Bíblia. Então você deve submeter as pessoas como se estivesse submetendo a Deus. Deve apreciar as pessoas como você aprecia a Jesus Cristo. Você precisa respeitar as pessoas como respeita a Jesus Cristo. Porque quando você tem o fruto do Espírito, você não tem dificuldade para isso. Mesmo que você esteja certo, a pessoa esteja errada, você, amém, que o Senhor te abençoe. Agora, quando a obra da carne fala mais alto, aí vem a porfia, vem a dissensão, vem a intriga, vem toda a ira, sobe a ira, você sabe com quem está falando, porque eu vou fazer isso, porque não sei o que mais. Aí tem crente que diz assim, porque eu vou falar com meu coleguinha lá na boca, eu fico o quê? Meu Deus! Esses dias eu vi um crente dizendo que ia falar com um coleguinha da boca para dar um jeito no outro. Eu digo, misericórdia. Meu irmão, a gente precisa ter o fruto do Espírito em nossas vidas. Eu vou finalizar com o que eu comecei nessa palavra. Diga comigo, minha alma, meu maior patrimônio.
Querido, se você não cuidar da sua alma, para que vai servir os milhões acumulados em patrimônio material? Para deixar você mais iracundo, mais soberbo, mais orgulhoso, deixar você fazendo mais confusão, fazendo você mais acepções de pessoas. O maior patrimônio que você precisa aprender, eu sou o pior de todos vocês que precisam, e você também, é cuidar do seu patrimônio chamado alma. Sabe por quê? A sua alma é o seu maior patrimônio, e o inimigo tem um projeto de corrompê-la todo dia, e o trabalho dele é fácil, porque ele corrompe com as obras da carne. Ele só vai lá e cutuca e faz reproduzir o que já tem. Ele só faz reproduzir o que já tem. Mas quando você decide ser cheio do Espírito e começa a nascer o fruto do Espírito na sua vida, as obras da carne não vão mandar mais sobre você. Proteja a sua alma, é o seu maior patrimônio. E como é que eu faço isso, pastor? Eu contrato uma seguradora, faço um seguro, como eu faço do meu carro, da minha casa. Como é que eu protejo a minha alma? Só tem um jeito: ser cheio do Espírito de Deus. É o único seguro que protege a sua alma, é ser cheio do Espírito de Deus. Porque se você for cheio do Espírito de Deus, no dia que a tua alma estiver abatida, o Espírito de Deus levanta. No dia que a tua alma estiver triste, querendo desistir, o Espírito de Deus está do teu lado e diz assim: filho, não desiste, eu estou contigo. Se passar pelas águas, eu passo contigo. Se passar pelo fogo, ele não vai arder na sua vida. Filho, não desista, eu estou contigo. Eu estou cheio do Espírito de Deus, o fruto do Espírito está na minha vida. Nos momentos mais difíceis, eu consigo ter paciência, eu preciso ter bondade. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sento na roda de escarnecedores para falar mal da vida de ninguém. Mas pelo contrário, quando alguém fala mal da vida de alguém para mim, eu digo assim: vamos orar por ele. Vamos liberar uma palavra. Você não sabe o que ele está passando, você não sabe o que ela está passando, você não sabe que dia mal essa pessoa pode estar passando. Quando eu sou cheio do Espírito de Deus, tem paz. Pode ser num ambiente de guerra, mas tem paz, porque o Espírito Santo, ele vem e ele derrama paz. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, tem alegria. Mesmo nos dias que a nossa alma estiver abatida, que todos nós vamos passar pelo dia ruim, pelo dia mau, ninguém escapa, todo passa, pelo um dia de luto, pelo um dia de aflição, pelo dia de perda, mas se tem o fruto do Espírito dentro de você, uma paz vai preencher, e você vai ser a pessoa mais centrada, vai ser a palavra de orientação naquele dia turbulento. Se você tem o fruto do Espírito, as pessoas sabem onde buscar uma palavra. Na hora que estiver desesperado, querendo procurar a morte, pensando até tirar a sua vida, mas pensa em você e diz assim: antes eu vou falar lá com fulano de tal. E diz assim: sabe, eu vim aqui porque eu estava querendo tirar a minha vida, mas quando eu falo com você, tem uma paz dentro de mim. Quando eu falo com você, parece que as coisas ficam sossegadas. Até a minha mente agitada, ela calma. Porque o fruto do Espírito prevalece sobre as obras da carne. Não é à toa que o texto diz sobre essas coisas: não tem nenhuma lei, não tem nenhuma condenação, não tem algo que possa destruir, não tem algo que possa tirar você da presença de Deus. Por isso, cuide do seu maior patrimônio, meu irmão, que é a sua alma. E a única forma de cuidar da nossa alma, para proteger, é sendo cheio do Espírito de Deus. Mas é uma semente que planta e vai nascer. Não é do dia para a noite, querido. É numa entrega, é numa submissão à palavra de Deus, é numa busca pessoal com o Senhor,
é ter a coragem de se dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, que a minha carne não fale mais alto, mas que o teu Espírito fale mais alto. Fala, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero obedecer o que o Senhor tem a dizer. Espírito de Deus, fala, ministra sobre a minha vida, controla, Senhor, os meus impulsos, controla, Senhor, a minha vida. Cuide do maior patrimônio da sua vida, sendo cheio do Espírito de Deus. Quando você for cheio do Espírito de Deus, você vai saber tratar as pessoas, mesmo quando você está certo, elas estão erradas. Você vai ter o tempo mais especial da sua vida, é o tempo que você vai estar na presença do Senhor. As atividades corre-corre do dia a dia não roubarão o tempo precioso do seu particular com Deus. Quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, você não tem problema de sujeitar autoridades, você não tem o problema de ouvir um aconselhamento, você não tem problema de ser instruído por alguém. O orgulho, a soberba de achar que já sabe tudo, isso é engano da alma, isso é obra da carne. E se tem uma obra da carne que o diabo sabe muito bem que é destrutiva, chama-se orgulho, porque foi pelo orgulho que ele foi expulso do céu, e é pelo orgulho que ele tenta plantar nas pessoas, para que as pessoas também não acessem o céu. Quando eu sou cheio do Espírito, eu sei agradecer em todo o tempo, porque deu certo, o que não deu, o que eu pensei, o que deu errado, em todo tempo há uma palavra de gratidão dizendo: Senhor, tu sabes de todas as coisas, muito obrigado. Quando tem o fruto do Espírito, não tem problema nenhum de eu saber agradecer as pessoas, reconhecer o favor das pessoas para com a minha vida. Quando eu tenho o fruto do Espírito na minha vida, eu protejo a minha alma. Alma protegida resulta em salvação. Alma desprotegida resulta em condenação. Então, meu irmão, hoje se posicione diante de Deus e saia daqui decidido: eu, a partir de hoje, buscarei ser cheio do Espírito de Deus, protegerei meu maior patrimônio, que é a minha alma, porque um dia eu vou me apresentar diante o juiz eterno. E a minha alma tem que chegar lá, redimida aos pés dele, para entrar na cidade santa pelas portas, para não ser condenado ao juízo eterno. Eu preciso cuidar do meu maior patrimônio, que é a minha alma. Se você está disposto a isso, fique em pé, eu quero orar com você. As obras da carne, elas se reproduzem por si só. O fruto do Espírito precisa ser plantado pelo Espírito de Deus. Precisa ter uma busca, precisa ter uma entrega, precisa ter uma devoção. E hoje você saia daqui decidido e leva esse exercício para casa. Efésios 5, de 18 a 21. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Leia, coloque em prática cada uma dessas instruções e seja cheio do Espírito de Deus. Não viva uma vida embriagada. E não é só com bebida alcoólica. Tem gente que não chega na bebida alcoólica, mas está embriagado na soberba, está embriagado no orgulho, está embriagado na arrogância, está embriagado na maledicência, está embriagado em palavras destrutivas, porque a embriaguez é tudo que tira o sentido normal da sua mente, que retira de você o controle da sua personalidade, sobre tudo aquilo que você não tem mais controle na sua personalidade, tem uma embriaguez. Então não se embriague com as obras da carne, mas deixa nascer dentro de você o fruto do Espírito. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E se eu fosse você, eu começava a clamar e dizer: Espírito Santo, faz hoje uma sondagem, faz uma anamnese hoje na minha vida, sonda no mais profundo, e naquilo que precisar, começa a tirar, começa a limpar, começa a moldar na minha vida. Hoje eu quero assumir a responsabilidade de cuidar do meu maior patrimônio, que é a minha alma. Mas eu sei que com a minha força não vai. Eu preciso do teu Espírito. Planta o teu fruto dentro de mim, o Espírito Santo.
para que eu possa, Senhor, onde passar, testemunhar do Senhor, se for preciso usar palavras, mas se não for, apenas com a demonstração de amor, de paz, de alegria, de bondade, de benignidade, de longanimidade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio, seja o maior testemunho da tua presença em minha vida. Cuide do seu maior patrimônio. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, fale com o Espírito Santo. Fale. Assim como nós temos digitais na terra, a tua voz é a tua digital no céu. Não é à toa que não existe duas vozes iguais. As pessoas podem até imitar a voz dos outros, mas não existe duas vozes iguais, porque a tua voz é a tua identidade no céu. Quando você clama aos céus, Deus sabe quem é que está clamando na terra, porque a tua identidade lá é a tua voz. Deus não quer que você fique submetido ao tempo todo depender que outro clame por você, porque se outro clamar por você, o fruto do Espírito vai nascer nele. Mas clame você mesmo, clame você, entre com ousadia pelo novo e vivo caminho na presença do Senhor, e que a tua voz seja reconhecida no céu, e que Deus responda, e que a primeira resposta de Deus para as nossas vidas não sejam coisas materiais, milionárias, mas a primeira resposta do céu para as nossas vidas comece pelo maior patrimônio, nascer o fruto do Espírito para proteger a nossa alma, para um dia nós reencontrarmos com o Senhor. Fale e declare isso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pois tu és
Seja o centro, Senhor, sobre nossas vidas e corações neste lugar. Espírito Santo de Deus, mais do que nunca hoje entendemos e queremos declarar como precisamos do Senhor, como precisamos da Tua interferência em nossas vidas, porque sem o Senhor, a nossa natureza humana, pecaminosa, carnal, facilmente reproduzirá da semente que já tem dentro das obras da carne. Mas nós não queremos ser guiados pela carne, nós não queremos ser guiados pelas obras que ela produz, mas decidimos em ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de graça, Espírito de paz, Espírito que é consolador, que é instrutor, que é benigno, que limpa como água, que sopra como vento, que aquece como a luz, que queima como fogo, que limpa e purifica como o sabão do lavandeiro. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, amamos Tua presença, amamos a manifestação dos Teus dons e dizemos: fique à vontade em nos instruir, em tratar a Tua igreja através dos Teus dons. Mas acima de tudo, nós precisamos individualmente que o Teu fruto nasça em nós, que o Teu fruto nasça em nossas vidas, para sermos verdadeiramente nascidos de novo, sermos nova criatura, sermos feitos filho do Deus vivo, e saiamos daqui hoje não terceirizando essa responsabilidade para outro, mas que cada um de nós saiamos debaixo dessa responsabilidade de protegermos a nossa alma, que é o nosso maior patrimônio, do qual um dia prestaremos conta diante do Senhor. Que nasça o Teu fruto em nós, Senhor, que nasça o Teu fruto em nós, e que cada um que conviva, Senhor, conosco como igreja do Senhor, possa provar do sabor da alegria, da paz, do amor, da bondade, da benignidade, da paciência, da fidelidade, da mansidão, do espírito controlado, com domínio próprio. Isso possa exalar, e que deste fruto do Senhor em nossas vidas possa, Senhor, alimentar outros que precisam conhecer a Ti como único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Senhor, entre outras tarefas tão importantes, uma delas é nos fazer lembrar daquilo que aprendemos da parte de Jesus. Não nos deixe esquecer essa palavra, não nos deixe esquecer, nos faça lembrar todos os dias da nossa existência, que somos responsáveis em proteger a nossa alma, que é o nosso maior patrimônio. Vale mais do que riquezas acumuladas, vale mais do que milhares de alqueires de terra, vale mais do que investimentos financeiros, vale mais do que ouro ou qualquer outro tipo de metal precioso. Vale muito mais do que fama, muito mais do que prestígio diante dos homens, vale muito mais do que reconhecimento, mas que possamos sermos guiados pelo Teu Espírito para vencermos as obras da carne. Por isso nós declaramos: seja o centro, Senhor, seja o centro. Não nos deixe esquecer. É o clamor que eu faço, Senhor, essa noite como sacerdote sobre esses Teus filhos que ouvem a Tua palavra, Senhor. Não nos deixe esquecer que precisamos todos os dias guardar, zelar pelo nosso maior patrimônio. Isso só é possível se formos cheios do Teu Espírito,
cheio do teu Espírito, cheio do teu Espírito, seja a tua presença, seja cheio, querido, do Espírito de Deus, seja cheio da presença de Deus, seja cheio, seja cheio, seja cheio, adore, fale em línguas, comunique com os céus em línguas, em nome de Jesus. Seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Eu quero obedecer, eu quero permanecer, e em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Isso é uma verdade. Celebre o Espírito Santo, louve a Ele, diga uma palavra de gratidão a Ele. Enquanto você aplaude com a sua boca, diga uma palavra de gratidão ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Amém? Que bom que você veio, querido. Que bom que você não ficou com a ressaca da nossa festa de tabernáculos ontem. Que bom que você veio. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos nesse momento nos apresentar ao altar do Senhor. E em gratidão, louvor a Ele, nós vamos trazer os nossos dízimos, devolver os nossos dízimos, porque ninguém paga dízimo, devolver os nossos dízimos, trazer as nossas ofertas de louvor, de gratidão ao Senhor. Quem já entendeu o princípio da primícia, que queira viver debaixo dessa promessa, também faça isso em nome de Jesus. E que essa oferta hoje, você traga dizendo assim: Senhor, eu quero selar esta palavra, eu quero selar hoje um compromisso aqui com o Senhor, com essa oferta. Eu vou buscar, eu vou mergulhar para ser cheio do Teu Espírito, para proteger a minha vida, a minha alma, a minha casa, a minha família. Eu quero selar com esta oferta em nome de Jesus. Amém? Aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, faça. Se você vai fazer de forma física, faça. Se quiser fazer de forma digital, tem aí os meios para você fazer. E que o Senhor te abençoe e recompense nos céus em nome de Jesus. Pode vir, querido, ao altar.
Shalom, queridos. Ficou umas palmas tão assim, né? Não sei explicar. Queridos, que bom que você veio, amém? Eu quero compartilhar alguns anúncios, como o pastor falou. Que bom que você não ficou de ressaca da festa e veio hoje. Só que tem que me dar a dica aí, gente. Eu desacostumei com os anúncios. Nós temos essa semana a nossa série, Assuma o controle da sua vida. Todas as nossas palavras, quando nós vamos chegando aí no mês de novembro, dezembro, se você ainda não prestou atenção, vou te dar um spoiler, né? Nós começamos a caminhar nesses 2 últimos meses, que ainda estamos aí encerrando outubro, mas nós começamos a caminhar com palavras que nos direcionam para finalizarmos um ano debaixo de bênção, amém? E começarmos a gerar o próximo ano também debaixo de bênçãos. Então, se você começar a prestar atenção, o Senhor começa a nos orientar, a nos aliançar, nos alicerçar debaixo de direções para nós trazermos as nossas emoções e colocá-las no lugar. Hoje nós já fomos aí mergulhados, não sei se você foi tão impactado quanto eu fui, mas mergulhados naquilo do que é viver uma vida com Deus, de verdade, não é? E às quartas-feiras nós estamos aqui debaixo desse tempo, trazer o controle da nossa vida mesmo, entender que é possível termos uma vida saudável, amém, queridos? Em todos os aspectos. No próximo sábado, às 20 horas, vai acontecer aqui um treinamento para a equipe do Creative. A equipe do Creative é o pessoal que trabalha aí na nossa mídia social, né? Então, é importante a cada período nós termos esse tempo. E se de repente você gostaria de participar, eu queria ficar ali na câmera, porque a gente faz transmissão ao vivo. Se você não sabe, o nosso culto de domingo, os nossos eventos, as nossas festas, elas são transmitidas também por um canal no YouTube. E nós temos uma equipe, né? Uma equipe que nos ajuda, as fotos que vai para as páginas das redes, porque hoje o mundo gira em torno da tecnologia e nós não podemos ficar atrasados, né, irmãos? Quem se adianta governa. Então, é importante essa parte. E o treinamento vai acontecer dia 1º às 20 horas aqui. De repente tem alguém aqui na igreja que deseja, que gostaria, que tem aí o dom de fotografia, tem um olhar, uma sensibilidade, gosta de fotos, como eu, que tiro muitas fotos, muitas. De repente você se encaixa nesse ministério. Nossa igreja é uma igreja em movimento, amém? Com vários ministérios que atuam para que ela funcione, né? Como um organismo vivo. Então a mídia, ela faz parte dessa logística também. Vai acontecer o treinamento, se você deseja, participe. Nós vamos colocar nos nossos grupos de ministérios, amém, líderes? Nossos grupos da igreja, nossos grupos de célula, para que haja aí uma movimentação. O Senhor colocou no nosso coração um projeto há alguns anos. Na realidade, um amigo nosso da Projeto Vida começou a realizar desde que nós saímos da pandemia. E o Senhor colocou muito no meu coração que poderíamos fazer. É claro que esse recadinho é para você saber que a sua igreja, ela tem um trabalho social pulsante, amém? Pujante, né? Que fala isso, né? Porque eu fiz um treinamento com o pessoal que vai trabalhar, eu anunciei em alguns cultos atrás. Ai, pastor, agora eu senti vontade. 2026, tá bom? Porque 2025 a gente preparou a equipe, a gente preparou o pessoal. Então é só para você saber que nós vamos fazer um movimento no próximo domingo para você orar por nós, né? Orar pela equipe que vai estar à frente desse projeto, a equipe que vai estar, todo um grupo de pessoas que vai estar envolvido, engajado neste projeto. Também não vai poder sabotar o culto à noite. Eles vão trabalhar o dia inteiro e à noite vão estar no culto louvando o Senhor. Amém, equipe? Amém, igreja? E nós vamos, a nossa equipe, parar de falar nós vamos, né? Porque eu não vou conseguir estar. A nossa equipe vai estar fazendo um projeto social aqui na nossa cidade, no dia 2, a partir das 6 da manhã até as 14 horas. Algo que traga um impacto à nossa cidade, algo que as pessoas sejam acolhidas, né, pela nossa equipe.
ali no próximo ao cemitério, acolhendo as pessoas em um dia de luto, em um dia de dor, em um dia difícil. Então você é o nosso convidado para orar, né? Nós não vamos mais acolher ninguém na equipe, porque já está tudo organizado e preparado, mas você pode orar. Como que, ai pastor, eu queria tanto participar, você pode abençoar com um café, porque a gente vai servir, a equipe vai servir um café com bolo, bolacha, biscoito, o que Deus tocar no seu coração, descartáveis, eu não sei se já fechou as doações, a gente está recebendo doações, água mineral, a gente desafiou algumas células a fecharem com essa ideia, porque nós queremos acolher, a igreja vai acolher, essa equipe vai acolher as pessoas que forem passar por eles ali, mas também vai deixar ali um cafezinho, uma forma carinhosa, entre outras coisas que o Senhor colocou no nosso coração. Então, para você saber o que a sua igreja faz, o que o movimento faz, o que nós fazemos como obra social na nossa igreja. Amém, queridos? Domingo à noite nós temos culto às 18h30, de palavra, de revelação. O povo vai estar muito animado, com muito testemunho para contar, né? Do que vivenciou no domingo pela manhã. E eu tenho um vídeo para passar para você. Eu não, né? A mídia. É acostumar, né, gente? A gente vai ter um negócio desse, nossa. Amém? Amém, igreja? Fazer grandes coisas. Com uma simples pedra, Deus colocou Davi na história. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão. Com 300 homens, Deus deu a vitória a Gideão. Tudo o que foi necessário dizer foi: eis-me aqui. Samuel um dia respondeu: Rei-me. Moisés um dia disse: Rei-me. Isaías um dia declarou: Rei-me. E você? Quando vai dizer: eis-me aqui? O Senhor tem um chamado para a sua vida. Ele te criou com um propósito e uma missão específica. Deus está levantando uma geração que não vai se esconder. Uma geração que vai dizer: Rei-me, eis-me aqui. Amém? Esse é o nosso encontro de família, que vai acontecer dia 15 de novembro, Projeto Vida Day. É um tempo em que todas as igrejas da Projeto Vida se reúnem para juntos. Esse ano nós vamos gritar Rei-me, né? Faça sua inscrição, procure a pastora Rejane. Nós fechamos um ônibus já, estamos aí com uma lista de espera, eu acho, né? Há um andamento. Então, se organize, procure a pastora Rejane, fale para ela, a sua despesa é apenas do transporte, a sua inscrição, a nossa igreja está abençoando você para estar lá. E claro, o seu cafezinho, o seu almoço, isso é muito importante, você saber disso, né? E eu tenho certeza que será um encontro lindo e maravilhoso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor. Hoje nós tivemos, ontem nós tivemos nossa festa dos tabernáculos. Se você não conseguiu estar, 2026 nós temos de novo, vai ser uma bênção, foi uma festa linda. E hoje pela manhã nós tivemos aqui a festa Kids, que foi assim maravilhosa, tempo muito gostoso para as nossas crianças. E eles também estão de ressaca, porque acho que só apareceram 4 crianças hoje. Né? As crianças não conseguiram vir também, devem estar muito cansadas. E foram puxadas do extremo, porque a gente envolveu eles com a festa, eles participaram do teatro, animadíssimos, com gás. Teve criança que falou assim: pastora, podia ter teatro todo domingo. Eu falei: não, meu irmão, em nome de Jesus. Quando você for líder do teatro, você pensa assim. Né? Como você não é, você não pensa assim, não, em nome de Jesus? A outra vira assim: pastora, a gente podia ter culto todo dia. Eu falei: não, irmã, em nome de Jesus. Calma seu coração. Quando você for pastora, você faz culto todo dia. E eles estão num amor muito gostoso. E eu quero agradecer aqui aos pais que liberaram seus filhos. Depois eu vou postar uma nota de agradecimento também lá no grupo. E que Deus abençoe vocês. Amém, queridos? E este é o dia que o Senhor fez, né? Nossa igreja está aí trabalhando. Então,
se apresse, se envolva, vá para o Projeto Vida D, entenda o que é o chamado, diga, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, né? E se envolva mesmo com a casa do Senhor, porque Deus tem coisas grandes a fazer, amém? A seara, ela é muito grande, assim diz a palavra. Infelizmente, são poucos os trabalhadores. Então, quem sabe, nasce no seu coração um desejo de fazer parte das nossas equipes aqui na igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz. Que o Senhor proteja a tua saída deste lugar, até a tua chegada na tua casa. Que o Senhor guarde os teus pés e que a palavra liberada esta noite, ela traga um tempo precioso de transformação em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nossa apóstola está em casa, ela recebeu alta ontem, está se recuperando. Eu coloquei uma notinha lá para você acompanhar os stories deles, porque as informações eles deram lá nos stories. Ela teve ali uma fratura de 5 costelas, achou que era 3, depois descobriu que foi 5, mas ela está muito bem, graças a Deus. O risco passou e agora nossa oração permanece em que sentido? Que a recuperação dela venha com bastante bênção, saúde, né? E que de fato possamos ouvir os testemunhos aí dela, do apóstolo, porque Deus é fiel em tudo que faz. Amém, queridos? Não paramos de orar ainda. Vamos continuar orando até ela avisar a gente. Gente, agora está tudo certo, né? Que Deus abençoe você. Não saia daqui sem dar um abraço em alguém, de abençoá-los com shalom, em nome de Jesus.